a campeã brasileira de marcha égua sênior maior desta 34ª edição CBM 220 é Noviça RRC, criação de Ricardo Riga de Carvalho, exposição de José Lauro Afonso Megali, Fazenda Talismã Arazel, Ouro Fino, Minas Gerais, uma filha de Galeão RRC, Naveno CF da Sercore. Nós vamos colocar os animais na ordem de classificação para os comentários do Dr. Lucas Augusto. Pode sair 310, 300, 544, quarto 295, quinto 298, sexto 299 e sétimo 308. Campeonato égua sênior maior, aqui realmente também campeonato de qualidade, as éguas vão ficando mais zeradas, a gente já vai encontrando os animais mais confirmados, então aí a gente observa aí as 3 éguas da cabeceira, as 4 éguas, na verdade, todas as éguas muito boas de montada, de confirmação, de boca, estão montando muito bem nessas éguas, fazendo jus sempre do animal mais machado, mais dissociado, buscando sempre a naturalidade, o movimento coordenado. Hoje a égua à frente foi destaque pela coordenação, pela amplitude, pela estabilidade, pela montada do campeonato também de muita qualidade, realmente agradou bastante a égua da primeira colocação, segmentando também aí no grupo de trás, segunda e terceira égua também, já acompanhando pela crescente no diagrama, pela crescente no movimento até a primeira égua, estão agradando bastante essas 3 éguas da cabeceira. Sexto, em relação ao animal da 7ª colocação, aí, ainda que agrade bastante na comodidade, as 2 éguas muito boas de sela, inclusive a égua da 7ª colocação agradando bastante pela montada, mas entendendo a égua à frente hoje ligeiramente um pouco mais estável em relação à égua de trás, a gente observar as 2 um pouco mais curtas, faltando abrir um pouco mais, tanto a castanha da 6ª como também a da 4ª colocação, mas aí ganhando um pouco mais na postura, ganhando um pouco mais no final do concurso, no término de prova, em relação ao animal de trás, está ainda um pouco mais estável na região do tronco, em relação ao animal de trás, e na montada, quando a gente monta, ela abre um pouco mais. Então a gente reúne as 2 um pouco mais curtas, mas já tem um pouco mais de recurso quando a gente abre. A de trás já tende a aumentar um pouco mais a frequência, e aí já peca no equilíbrio e na estabilidade corpórea, então pontuando a égua à frente, por isso a definição. Entre as éguas da 5ª e da 6ª colocação, a crescente já se faz pelo grau da dissociação, onde a égua à frente já está ligeiramente um pouco mais dissociada. Vamos abrir um pouquinho mais aí as 2 éguas à frente, vamos aproximar um pouco mais, segura um pouco mais o primeiro apresentador, vamos juntar o grupo. Companheiro da égua pampa, pode abrir um pouquinho mais e encostar lá na frente, por favor? Vamos lá? Muito obrigado. Vamos lá, gente. Dando sequência, a segmentação de 5º e 6º já se faz pelo grau da dissociação, ainda da égua à frente, pela estabilidade corpórea em relação ao animal de trás, pelo equilíbrio corpóreo em relação ao animal de trás, montada ainda de melhor qualidade e fazendo também, seguindo o regulamento, para quem acompanhou todos os nossos campeonatos, a gente sempre segue o mesmo critério, ainda um pouco mais natural, sem sombra de dúvida na descida da cauda, a égua da 5ª colocação, então somando em relação à égua de trás no gesto, na amplitude, na elasticidade, na montada, no equilíbrio corpóreo, por isso a definição. Entre a égua de 4ª e 5ª, a gente já vem segmentando. A égua da 5ª colocação, a gente estava até observando no início do campeonato ela um pouco mais à frente, mas a gente tem que ser justo em todas as fases do campeonato. A égua à frente terminou ainda um pouco mais estável, terminou ainda um pouco mais coordenada e, sem sombra de dúvida, com a perna um pouco melhor. A égua de trás já tendeu a pecar um pouquinho mais no final do concurso, ficou um pouco mais apática, já partiu um pouquinho mais na boca, tendeu a inverter um pouco mais, como vocês podem observar agora no momento, onde a égua à frente terminou mais íntegra, terminou mais corrigida no movimento, terminou mais estável em relação ao animal de trás, abrindo um pouco mais a passada, um pouco mais reunida em relação ao animal de trás. Na montada, as 2 muito próximas, aí realmente a lasanha de trás agradando bastante pela montada, não houve diferença significativa, mas a gente vai segmentando e sempre seguindo a regularidade da égua à frente, que terminou um pouco mais íntegra, mais estável, mais reunida, abrindo um pouco mais a passada,
engajando um pouco mais a perna, também por isso a definição. Entre quarto e quinto, aí a segmentação já se faz pelo diagrama. A égua à frente ligeiramente mais dissociada em relação ao animal de trás, agrada bastante pelo movimento, pelo estilo, mas quando a gente vai apurando um pouco mais o olho, a égua à frente já terminou mais dissociada em relação ao animal de trás, que falta um pouquinho mais de dissociação quando a gente encurta. Então a égua à frente ligeiramente mais dissociada, para quem acompanhou e observou a apresentação da rédea livre dessas duas éguas, ficou nítido a castanha à frente ligeiramente um pouco mais dissociada em relação à pampa, então mantém diagrama tanto no grau da reunião, como também na rédea livre. E a grande diferença, quando a gente monta nessas duas éguas, aí sem sombra de dúvida, a gente já consegue apartar a castanha, fazendo as transições um pouco mais suave, fazendo o crescente, sem sombra de dúvida, um pouco mais suave, terminou também com a postura ligeiramente um pouco mais natural em relação à égua de trás. Então, ganhando sempre na crescente, pelo diagrama, pela estabilidade, pelo movimento, pelo grau da associação e pela naturalidade da rédea livre, aliado à montada, a opção pela castanha sobre a pampa. As três éguas da cabeceira, a gente faz a segmentação, sem sombra de dúvida, pelo diagrama, pelo grau da dissociação. Se a gente observar a castanha ainda um pouco mais sustentada, a pampa de castanha, desculpem, um pouco mais sustentada em relação ao animal de trás, ainda mais dissociada e mais machada em relação ao animal de trás, e com a perna um pouco melhor. Aí ela flexiona e, sem sombra de dúvida, estende o movimento ainda um pouco melhor. As duas ainda com pega no anterior, a pampa de castanha à frente tendendo a subir um pouco mais, e a de trás também, quando visto de frente, já pecando também um pouquinho no movimento do anterior. Mas ainda assim a castanha é mais ampla, a pampa de castanha é mais elástica, está abrindo um pouco mais, estendendo um pouco mais o movimento, aliado também à sustentação, trabalho de perna ainda mais alavancado, por isso a definição. E 1 e 2 foram aí as duas éguas que mais agradaram, segmentando no campeonato, as duas éguas que agradaram um pouco mais. Pode tocar um pouquinho mais o companheiro da égua pampa, por favor? Obrigado. As duas éguas agradando um pouco mais, e quando a gente observa diagrama, as duas muito próximas, a gente já vai fazendo a correção, sem sombra de dúvida, pela estabilidade, pela amplitude, pela elasticidade, pela sustentação, pelo final de prova. As duas éguas também um pouco com pega no anterior, como disse, a pampa de trás já subindo um pouco mais aí o joelho, a da frente quando a gente observa o movimento anterior por frente, mas quando a gente bate em coordenação do movimento, notem os senhores, a égua à frente é mais coordenada, tem uma sintonia melhor entre posterior e anterior. A égua pampa hoje já subiu um pouco mais o joelho, oscilou um pouco mais a região da espádua e já transmitiu um pouco mais a montada, essa oscilação, essa exacerbação dos anteriores. Então, entre duas éguas dissociadas, a opção se vem pelo estilo, pelo grau da reunião, pela obliquidade, pela estabilidade, pela coordenação, pela amplitude, por isso a definição dessas duas éguas. Parabéns aos apresentadores proprietários. Aí nós temos o primeiro prêmio de marcha égua sênior maior, Júlia Cedo da Serra, criação de Paulo Raimundo Couto de Oliveira e exposição de Avani Greg, Aras Ava Cassimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Uma filha de Estanho de Alcateia, na Figueira Cedo da Serra. A reservada campeã brasileira de marcha égua sênior maior é Capitu da Morada Nova, criação de Cristiana Gutierrez, exposição de André Nascimento Monteiro, Aras Sapecado, Itaperuna, Rio de Janeiro. Uma filha de vigilante da Santa Esmeralda, na Ostra da Morada Nova. E a campeã brasileira de marcha égua sênior maior e campeã de marcha égua sênior maior desta quinta especializada Aras Rafaela Núcleo Bandeirantes é Noviça RRC, criação de Ricardo Rigg de Carvalho.